Nesse vídeo eu vou falar um pouquinho sobre as cruzadas. As cruzadas foram expedições militares que aconteceram entre os séculos 11 e 13 na Europa medieval e tinham como objetivo libertar a Terra Santa, Jerusalém, do domínio dos muçulmanos. Jerusalém é considerada uma cidade sagrada para as três grandes religiões monoteístas do mundo. Para os cristãos, Jerusalém é a cidade onde Jesus foi crucificado, morto e sepultado. Os judeus acreditam que foi na cidade de Jerusalém que o rei Davi mandou construir um templo que serviria para guardar a Arca da Aliança, que era onde ficavam guardadas as tábuas com os 10 mandamentos. É o local de construção do Templo de Salomão, grande símbolo do judaísmo que foi destruído e reconstruído e destruído novamente, e hoje resta essa parte chamada de Muro das Lamentações. Para os muçulmanos, Jerusalém também é considerada uma cidade sagrada porque eles acreditam que no ano 620 o profeta do Islã, Maomé, ele foi miraculosamente transportado de Meca para a cidade de Jerusalém, onde ele subiu ao paraíso para encontrar os outros profetas do Islã. Jerusalém foi uma cidade que pertenceu aos cristãos, que esteve sob o domínio dos cristãos durante muito tempo. Porém, no ano de 1071, os muçulmanos conquistaram a cidade de Jerusalém e proibiram os cristãos de visitar o túmulo de Jesus. O Papa da época, chamado Urbano II, sabendo dessa proibição feita pelos muçulmanos, convocou os cristãos da Europa a lutarem contra os chamados infiéis. Os infiéis, nesse contexto, então, eram os muçulmanos. Essas guerras, elas chamavam-se cruzadas porque os cristãos, as pessoas que iam lutar nas cruzadas, eles consideravam-se marcados pelo sinal da cruz. Então, eles bordavam uma cruz vermelha nas suas roupas, como nessa imagem. Participaram das cruzadas todo tipo de pessoa que vivia lá na Europa. Homens, mulheres, camponeses, reis, nobres, membros do clero, crianças, gente muito pobre, gente muito rica, e todos eles tinham motivações diferentes para participar das cruzadas. O Papa, na época, a Igreja Católica como um todo, dizia que as pessoas que fossem lutar nas cruzadas teriam o perdão dos seus pecados. Ou seja, imagina que você é uma pessoa pobre que vive lá na Europa. Aí o Papa fala assim: se você for para a cruzada e morrer na cruzada, você vai para o céu, porque os seus pecados vão ser perdoados. E se você for para a cruzada e voltar com vida dessa guerra, você vai receber uma compensação em dinheiro ou em terras. Ou seja, eu vou para a cruzada, morro na cruzada e vou para o céu. Eu vou para a cruzada, volto, recebo uma terra. É um bom negócio, acho que eu vou pra cruzada, vou nesse negócio aí. Para os comerciantes, para a burguesia, também era muito interessante que acontecessem essas expedições, porque isso serviria para aproximar o Oriente e o Ocidente, e isso poderia intensificar o comércio entre essas regiões. Então, para a população pobre era bom, para a burguesia era bom, para os governantes da Europa medieval também era bom, porque a Europa era muito violenta nessa época, aconteciam muitas guerras. Então, agora as pessoas paravam de brigar entre si lá na Europa e iam lutar contra os muçulmanos. Eles desviavam a violência da Europa lá para o Oriente. E isso também era bom para esses governantes, para os administradores. Ao todo, aconteceram 8 cruzadas oficiais, porque a primeira cruzada, que é uma cruzada não oficial, é a chamada Cruzada dos Mendigos, que foram uns caras lá, quando o Papa Urbano convocou todo mundo, eles falaram: vamos lá, vamos matar muçulmano, vamos reconquistar Jerusalém. Só que os caras foram sem nenhum recurso, sem armas, sem nada, obviamente foram massacrados. Nem chegaram lá em Jerusalém, foram massacrados pelo caminho. Então, oficialmente, nós temos 8 cruzadas. Só que nenhuma delas conseguiu
reconquistar Jerusalém para os cristãos. Ou seja, essas expedições, elas duraram aí quase 2 séculos, mas não conseguiram reconquistar a cidade de Jerusalém. E também é muito importante que nós saibamos que essas cruzadas, apesar de no início elas terem uma motivação religiosa, que era combater os muçulmanos e reconquistar a cidade de Jerusalém, elas começaram, essas expedições, a mostrar outras possibilidades. Então, aos poucos, elas deixaram de ter esse caráter religioso e passaram a ter um caráter muito mais comercial, especialmente a partir da Quarta Cruzada. Ao fim das cruzadas, nós podemos listar 3 consequências principais deste movimento. O primeiro é o aumento do comércio entre o Oriente e o Ocidente. Com esse maior contato entre os orientais e os ocidentais, foi possível desenvolver um maior comércio entre eles. Já entravam mercadorias orientais na Europa. Porém, esse processo de cruzada, ele serviu para aumentar esse comércio, para intensificar esse comércio. Então, foi muito positivo, especialmente para a burguesia europeia. A segunda grande mudança causada pelas cruzadas foi a maior participação dos europeus, especialmente dos italianos, no comércio de especiarias entre o Oriente e o Ocidente. Especiarias, artigos de luxo e outras coisas. Os italianos, as pessoas ali da Península Itálica, como eles viviam numa região ali banhada pelo mar Mediterrâneo, essa nova rota de comércio pelo mar Mediterrâneo foi desenvolvida. Antes, essas rotas de comércio, elas eram dominadas pelos muçulmanos. A partir das cruzadas, se abriu esse novo caminho para fazer esse comércio através do mar Mediterrâneo e principalmente feito pelos italianos. E isso vai desenvolver muito a Península Itálica, vai enriquecer muito os italianos e vai ser ali que vão acontecer, logo, diversos movimentos artísticos, culturais, científicos, devido à riqueza que esse comércio proporcionou. E a terceira grande mudança causada pelas cruzadas é o enfraquecimento da nobreza e o enriquecimento da burguesia. Muitos nobres morreram nas cruzadas, porque várias dessas expedições foram lideradas por nobres europeus. Então, eles enfraqueceram, porque tiveram muitos gastos, ou morreram nas cruzadas, ou quando voltaram, não tinham mais suas terras. Então, os nobres enfraqueceram muito. As cruzadas, apesar de os nobres desejarem essas guerras, deles estarem à frente dessas expedições, a guerra foi péssimo para a nobreza. E quem se aproveitou dessa situação foi a burguesia comercial, especialmente porque estreitou os laços com o Oriente, conseguiu pegar mais mercadorias do Oriente para revender na Europa, tendo um alto lucro a partir disso. Então, as cruzadas, elas são um importante ponto de transição entre a Idade Média e o início da Idade Moderna, porque ela vai começar a modificar diversas coisas na Europa, especialmente a situação da sociedade europeia. Porque, lembrando que lá na Idade Média, lá no feudalismo, nós temos os nobres com grande poder na Europa. Agora, se os nobres estavam enfraquecendo, vai abrir espaço para o enriquecimento e para o ganho de espaço de um outro grupo, que é a burguesia. Então, as cruzadas vão transformar completamente a vida da Europa. É correto dizer, então, que as cruzadas foram guerras de cristãos contra muçulmanos? Em partes, porque inicialmente esse era o objetivo das cruzadas. Porém, com o passar do tempo, esse objetivo ele foi se modificando, virando muito mais comercial do que religioso. E também houve muita guerra de cristão contra cristão também, porque estudando mais a fundo cada uma dessas cruzadas, elas têm passagens onde os cristãos vão entrar em conflito com os próprios cristãos. Então, esse foi o nosso resumo sobre as cruzadas. Espero que vocês tenham gostado e compreendido o que foi esse movimento e até o próximo vídeo. Tchau!